Olá, bem-vindo a esta quinta e penúltima aula desse mini curso promovido através do projeto Educação Financeira Primeiros Passos, projeto de extensão aqui do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Pouso Alegre. Você que acompanhou a sequência de aulas sabe que nós já trabalhamos alguns conceitos muito importantes, então nós falamos sobre as etapas do processo, tá? De educação financeira, do que é educação financeira, do que deve ser ensinado por qualquer tutor, por qualquer professor, qualquer curso que se disponha a ensinar essa disciplina. Então nós falamos da importância do controle financeiro, tá? Que é a primeira etapa desse processo. Sobre controle financeiro, eu citei as formas como você pode reduzir os seus gastos, reduzir suas despesas e de que maneira você pode aumentar a receita, gerar uma renda extra no final do mês. E, evidentemente, controlar essas receitas e essas despesas, que significaria fazer uma espécie de fluxo de caixa pessoal e familiar, pode ser realizado através de uma planilha eletrônica que eu criei e ensinei para vocês como trabalhar com essa planilha para você poder contabilizar as suas receitas e despesas em um determinado mês, em um determinado ano. Você ter um controle melhor do seu dinheiro e isso é bastante importante, tá? A necessidade de se criar, se fazer esse controle financeiro, essa redução de gastos e aumento de receitas, como eu citei lá no começo, é justamente para que se exista as reservas, tá? Para que sobre dinheiro no final do mês. E essas reservas, elas precisam ser, nem sempre nós fazemos, mas é interessante que cada vez mais você adote essa prática de poupar, tá? Essa era a segunda etapa daquele processo que eu descrevi lá no primeiro slide da apresentação. Você se lembra, se eu não me engano, foi na aula 1, tá? Aqui é o seguinte, quando eu cito poupança, eu não estou relacionando a poupança que vocês conhecem. Qual que é a poupança que a maior parte das pessoas conhece? A poupança que nós conhecemos, tá? É não a palavra poupança como sinônimo de poupar, de reter dinheiro, de não gastar o dinheiro, mas sim a poupança que é a modalidade de investimento, tá? De renda fixa, que é a poupança dos bancos, tá? Então eu vou abrir uma conta corrente, vou abrir uma conta poupança. Então a poupança, aquela modalidade de investimento, geralmente é o que é o que vem na nossa mente a princípio, né, automaticamente quando nós expressamos, quando nós ouvimos essa palavra, tá? O mito da poupança como investimento, ele pode ser desmentido de uma forma muito simples, que é o seguinte: a poupança ela não consegue suprir, né? Não é que ela não consegue suprir, ela não consegue atender, melhor dizendo, a um aspecto fundamental para que um determinado título, uma aplicação, seja considerada um investimento, que é ter rendimentos reais, ou seja, rendimentos acima da inflação. E nós sabemos, se você acompanha as notícias do mercado, né, da economia, você sabe que a poupança não consegue render mais do que a inflação há muitos anos. Então ela já deixou de ser um investimento, ela foi um investimento muito bom lá no passado, hoje em dia não é mais, tá? Então na prática, você deixar o teu dinheiro na poupança, teu dinheiro está se desvalorizando, porque a inflação está fazendo aquele valor perder, tá, a sua capacidade aquisitiva ao longo do tempo, tá certo? Mas poupança aqui, eu quero me referir à capacidade de poupar, de reter dinheiro, de não gastar o dinheiro, tá certo? E a finalidade dessa poupança, ela pode ser algumas, tá? Você pode criar uma reserva para emergência, você pode criar uma reserva para investimento ou para realizações pessoais e familiares. Então, tenha em mente o seguinte: reserva de emergência. O próprio nome já diz, é um colchão de dinheiro que vai servir para te atender justamente naquelas ocasiões de eventualidades. Por que você precisa de uma reserva de emergência? Porque você já parou para pensar a quantidade de possibilidades, infelizmente, de acidentes que podem nos ocorrer,
quantidade de risco que nós tomamos todos os dias, quando nós colocamos os nossos pés para fora de casa para ir trabalhar, para ir para a faculdade, pegando um ônibus, no trânsito. Quantos acidentes de trânsito não ocorrem, né? Então, por mais que você dirija, tá, de forma cautelosa, tá? Por mais que você adote a prática da direção defensiva no seu dia a dia, muitas vezes não dá para saber, na verdade nunca dá para saber se as outras pessoas que estão no trânsito, por exemplo, têm a mesma prática, né? Não dá para saber se as outras pessoas elas têm a mesma filosofia de vida, de ser cautelosos, de serem defensivos, tá? Então, a gente assume muito risco no dia a dia, certo? Então, pode acontecer várias situações. Então, quando você eventualmente, tá? Espero que não aconteça, mas pode acontecer, infelizmente, de você ficar doente, de você pegar, tá? Você sofrer um acidente. Acabamos de ter uma pandemia, tá certo? Então, muitas famílias, muitas pessoas ficaram com suas finanças completamente comprometidas na pandemia. Claro que vários fatores econômicos estão envolvidos nisso, é algo bastante complexo, não dá para discutir em poucos minutos e nem na proposta que esse vídeo tem. Mas se você tivesse uma reserva de emergência, muitas coisas poderiam ser prevenidas e você poderia de repente manter a qualidade de vida e o poder aquisitivo seu e da sua família pelos momentos da pandemia, se você já tivesse adotado essa prática de criar uma reserva de emergência antes do período pandêmico, certo? A reserva de emergência é basicamente o seguinte: se acontecer alguma coisa comigo hoje, por quanto tempo eu quero ficar, tá? Mantendo o meu poder aquisitivo, mantendo o meu padrão de vida e de consumo, até que eu consiga encontrar uma maneira de contornar essa eventualidade. Então, digamos que eu tenho um trabalho e eu perdi o meu trabalho hoje. Quanto tempo eu vou levar para poder conseguir um emprego novamente? Então, digamos que, sei lá, eu leve 6 meses. A conta que nós fazemos e que é encontrado muitas vezes na literatura, apesar de que não existe algo que é unanimidade, mas geralmente o que se encontra é um intervalo de tempo entre 6 e 18 meses, que é o tempo necessário para você poder conseguir um emprego novo, para você conseguir uma nova fonte de receita, qualquer ela que seja, uma nova fonte de renda, melhor dizendo, né? Então, digamos 6 meses. Então, eu vou ficar 6 meses, perdi o emprego hoje, eu vou ficar 6 meses para conseguir um novo. Então, durante esses 6 meses, o que eu preciso? Eu preciso manter o meu poder aquisitivo, preciso manter o meu padrão de vida. Então, quanto que eu gasto durante um mês, tá? Digamos que eu faço uma conta e eu cheguei à conclusão de que eu gasto R$ 1.500 por mês. Então, o que vai ser a minha reserva de emergência? Vai ser justamente esses R$ 1.500 vezes os 6 meses em que eu ficarei desocupado, tá? Então, essa é a conta que você teria que fazer, R$ 1.500 vezes esses 6, isso daria aí 1.500 vezes 3, tá? Isso daria 3.000, 4.500 vezes 2, R$ 9.000, né? Se eu não tiver enganado, tá? Então, esse é o dinheiro que você precisaria para poder manter o seu padrão de vida. Essa seria a sua reserva de emergência, tá certo? Reserva para investimento, o próprio nome já diz. É um dinheiro que você formou esse dinheiro através daquele procedimento de redução de despesas, de aumento de receitas e gerei uma reserva. O que eu faço com essa reserva? Eu posso investir. Posso pegar esse dinheiro e aplicar no meu negócio, tá? Então eu comecei uma atividade empreendedora, eu mostrei para vocês como é que você pode começar. Eu quero aumentar o meu negócio, eu quero investir mais, eu quero comprar máquinas, eu quero de repente contratar mais gente, eu quero expandir a capacidade produtiva da minha atividade, né? Do meu comércio, eu quero de repente aumentar as minhas aplicações de marketing para poder chegar em mais pessoas, para poder divulgar ainda mais o meu serviço, porque eu sei que isso vai me trazer mais retorno, mais contratos de trabalho, mais dinheiro, enfim, de certa maneira é uma bola de neve, né? Então eu preciso investir. Então, seja para um investimento no negócio, seja para um investimento no mercado financeiro, tá? Esses investimentos, o investimento inicial só vai ser possível se você conseguir gerar essas reservas. Então,
É uma reserva cuja destinação final será para investimentos, certo? Bom, e também existe, evidentemente, tá, a possibilidade de você gerar essas reservas para realizações pessoais e familiares, tá? Então, você quer fazer uma viagem, você sonha em fazer uma viagem, você sonha em adquirir um determinado bem de consumo, você pode juntar essas reservinhas ao longo do mês, em todos os meses, ao longo do ano, para que no término do ano você consiga adquirir esse bem, por exemplo, à vista, sem precisar fazer parcelamento, sem precisar se ter que buscar o cartão de crédito, por exemplo, né? Sem ter que fazer a utilização do cartão de crédito. Então, é muito mais interessante que, ao invés de você usar o cartão de crédito para parcelar um bem de consumo, tá? Ao invés de você recorrer a esse parcelamento, você compre à vista, poupando um pouquinho a cada mês, e esta reserva formada no final de cada um sobrará no final do ano a quantia necessária para você comprar este bem de consumo à vista. Então, é uma alternativa, tá? E é muito melhor, inclusive. Vai te evitar muita dor de cabeça. Investimentos em aplicações. Bom, existem alguns modelos, né? Então, aplicações financeiras é uma possibilidade e você pode investir em negócios e você pode investir em imóveis, por exemplo. Então, muitas pessoas investem em imóveis, elas constroem apartamentos, casas, residências, enfim, galpões, por exemplo, e colocam isso para alugar. Então, ela gera uma renda passiva, lembra desse conceito de renda passiva? Que é aquela que você não precisa ativamente trabalhar para obtê-la, você não precisa estar trabalhando. Então, o cara que constrói uma casa e põe para alugar, tá? Esse dinheiro, esse aluguel ele vai cair na conta bancária sem você precisar ficar trabalhando para isso. Claro que teve um esforço, teve um trabalho, teve um investimento, nada disso é descartado, muito pelo contrário, é honrável. Mas é uma renda que se torna passiva, então é um modelo de investimento, tá certo? E aplicações financeiras existem inúmeras, mas dois conceitos que são muito discutidos e muito falados hoje em dia é a renda fixa e a renda variável. Então você já deve ter, em algum momento aí, durante a sua navegação na web, na internet, tido contato, né, batido de frente com esses conceitos de renda fixa, renda variável, esses termos, né, de renda fixa, renda variável, em algum momento, em alguma propaganda. Hoje em dia tem muitas pessoas divulgando produtos, vendendo soluções, tá? De renda fixa, renda variável, muitas vezes com um discurso de facilidade, de que é muito fácil você investir e de que é muito fácil você ganhar dinheiro e se tornar rico com investimentos como esse. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: primeiro, eu não posso entrar em detalhes sobre renda fixa e renda variável nesse vídeo, porque foge um pouco da proposta, são conceitos que precisam ser trabalhados, né? Precisa ter uma abordagem um pouco mais aprofundada, que não é difícil de se fazer, dá para fazer, mas exigiria um certo tempo e um projeto complementar a este. Então, assim, eu não sei, eu não tenho certeza da continuidade do projeto, tá? Educação financeira, é provável que existe a possibilidade dele ser continuado no ano que vem, 2023, e nós podemos abordar outros assuntos, tá? Então você que acompanhou essa playlist, tá? De repente, até pelo seu feedback, por aquilo que você gostaria, tá? De estudar, de aprender, pode servir para que nós possamos, eu e o professor Ronan, de repente elaborarmos, tá? Uma proposta pedagógica para uma outra etapa deste curso, tá? Para uma outra playlist de educação financeira, mas de repente focar em investimentos. Então, se você quiser mais aulas, se você quiser vídeos tratando especificamente sobre investimento, renda fixa, renda variável, tá? Se você quiser ouvir falar sobre esses assuntos, coloque aí nos comentários. Esse vídeo muito provavelmente vai pro YouTube, então coloca aí nos comentários, enfim, deixa o seu feedback com a gente, que isso aí vai servir justamente para a gente poder, de repente, nortear as nossas ações para o ano que vem, tá? Isso é muito importante. Inclusive no vídeo anterior, onde eu mostrei aqueles sites, o Get Ninjas, o Workana, vocês se lembram? Se quiser deixar nos comentários também, que eu não consegui mostrar
detalhadamente como funciona cada site, como é que você faz para criar uma conta, como é que você faz para montar um perfil, para começar a divulgar os seus serviços, mas se você quiser, nós também podemos montar um projeto nesse sentido ensinando vocês, tá? Inclusive uma informação que eu esqueci, lembrei agora, aqueles vídeos, ó, aqueles sites, né? O link de todos aqueles sites estarão na descrição do vídeo, que eu vou mandar isso daqui para o YouTube, tá? Então vai estar na descrição, vocês vão poder acessar, tá certo? Pessoal, mas eu acho que por hoje é isso, por agora é isso, tá? Eu tô gravando esses vídeos aqui na sequência e eu espero que esse não fuja muito do tempo, porque os dois anteriores tiveram mais de 20 minutos. Vamos ver se eu consigo terminar esse, eu não sei quanto tempo tá, mas esse é essa penúltima aula, a gente vai ter ainda mais uma e depois eu faço um vídeo de agradecimentos, tá? Mas muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e acompanhe o próximo vídeo que vai ser bem legal também. Nós vamos falar sobre o endividamento, a realidade, tá, da inadimplência aqui no Brasil e também sobre cartão de crédito e os seus riscos e fatores emocionais e comportamental que estão atrelados à educação financeira, tá bom? Muito obrigado então pela audiência, pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima aula.